Sejam bem-vindos a mais um Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José, trazendo aqui para vocês mais um padroeiro da diocese, da nossa diocese, aqui dos que gravam esse programa, e também o padroeiro que é São Francisco Xavier. E para falar mais uma vez, Bruna Maria. Falar sobre o meu Francisco favorito. Participando pela primeira vez aqui, Rafael. Oi galera, tudo bem? Eu, o seminarista Rafael, também do seminário São Francisco Xavier. Eu convivo, estudo e rezo junto aqui com o José. E estamos aí para falar do santo que para mim era desconhecido, mas me surpreendeu muito. É isso aí. Então, pega o seu café aqui e vem ouvir esse papo. A gente começa pelo nascimento dele, né? Rafa, onde que ele nasceu mesmo? Primeiro que ele nasceu em 1506, então já temos aí. 514 para ser mais exato. E assim, ele decidiu estudar, decidiu ir, até que Deus decidiu mudar tudo, né? E do lado da mãe não tinha ninguém para levar o nome Xavier. Ele, com o filho mais novo, a ideia era que tivesse o sobrenome Xavier para poder a família da mãe ter continuidade com o sobrenome. Na época tinha Isso, esse exatamente. costume. Tinha muita preocupação, né, da continuidade, senão o nome se acabaria ali. E ele era considerado uma boa pessoa, assim, nunca foi uma pessoa, assim, que aprontou muito, assim, nada. Era, assim, mas também ele não era nada de demais como cristão, assim, também. Era vida cristã padrão aí, a gente pode até colocar aí, né, boa parte dos cristãos hoje em dia, né? Aquela vida assim, padrão muito cristã. Era católico de BGE. É, mais ou menos assim, né? Certo até frequente. Ele tinha uma vida cristã padrão, assim, mas eu acho que ele vivia um pouco a fé dele, porque ele até ajudou um colega da faculdade dele que era pobre e tudo. Então ele dividia o quarto, ele ajudava ele financeiramente, então ele tinha uma profundidade na vida dele. Ele tinha uma certa retidão. Como a gente vai ver, ele não tinha de início, ele já não teve desde o início da vida toda aquela profundidade que ele foi viver depois, né? Já como religioso, tudo. Mas ele era esse cara considerado. Era aquele típico criança, jovem como criança, que todo mundo considerava uma boa pessoa, né? Um bom jovem e tudo. E como ele tinha muita capacidade intelectual, foi enviado para estudar, né? Todo mundo pensava nisso, né? Ele vai ter uma grande carreira como um grande professor e todo mundo via ele como uma pessoa boa, assim, pessoa muito boa. Eu digo que não era nada extraordinário, talvez nada extraordinário para ser um santo que a gente considera hoje, né? Mas ele era uma boa pessoa. Eu acho interessante que enfatizar bastante essa parte, porque isso a gente se identifica com a vida de muita gente, né? Muita gente foi criada nessa vida cristã padrão, né? Eu acho que a pessoa que está ouvindo a gente agora também provavelmente foi criada nessa vida cristã padrão. Vivia a vida dele, queria estudar, queria ser um grande professor. E, meu Deus, quanta gente quer estudar, né? E quer se realizar na própria profissão. Só que, cara, os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? E assim foi com o Francisco, né? O Francisco ele foi daí, depois de fazer o que era possível, estudar o que era possível, mas ali na Espanha ele foi então estudar filosofia, né? Onde se formou, se tornou professor, tudo ali, e foi seguindo a vida dele, né? E tinha um grande amigo já nessa época que era o Pedro Fabro, que eles dividiam o quarto, né? Sabia que ele ajudava. E já a gente adianta, curiosamente, Pedro Fabro também é santo. São Pedro Fabro, né? Eles amigos se tornaram santos. Mas daí tem alguém decisivo, né? Já estamos no podcast de um outro santo. Esse é um pouco mais obscuro, fica atrás, cara. Mas é certo também. Mas daí a vida de Francisco, a princípio estava ali, né? Ser um bom professor, um bom cristão, né? Que ele vivia assim, realmente. Como o Rafa já falou, né? Tinha de caridade, tudo, vivia a fé, não era alguém que acreditava sim, em Deus. Mas há um encontro, uma pessoa indecisível que começa a mudar os rumos da vida de Francisco, né? Tipo assim, Deus vai mudar a sua vida. Como você imagina que ele vai mudar? Na vida de Francisco Xavier, né? Deus surpreendeu ele com uma pessoa que, para ele, vivia um padrão de vida que era totalmente diferente do dele e que para ele era uma coisa totalmente aversa, né? Ele viu um homem ali já com uma certa idade, né? Não era um idoso, né? Mas tinha uma certa idade, que vivia de forma maltrapilha, que vivia pregando a palavra de Deus e que era um louco para um monte de gente.
E que vivia uma vida que, para Francisco, era uma coisa impensável, né? Esse cara, né? Esse estranho, ele só conhecia como Inigo, alguma coisa assim, não sei pronunciar espanhol. Inigo. Que ele desprezava muito. Que era só um maluco que tava lá na universidade dele também. Inigo nada mais é do que Inácio, né? Inácio, e que pra ele era um louco lá, e como o Rafa falou, né? E eles tiveram, assim, ele com o Pedro Fabro fizeram uma caridade, tipo, que o Inácio precisava de algum lugar pra ficar, e acolheram o Inácio na casa deles, né? Mas eles só estabeleceram uma condição, né, pro Inácio, que era que o Inácio não pregasse à noite porque eles pudessem ficar estudando. O Inácio não podia pregar a palavra à noite pra eles. Ele precisava de uma pausa, né? Tipo, à noite a gente precisa estudar, que você para. Então, esse Inácio, talvez para alguns já possa ter associado, mas outros não. Esse Inácio é Santo Inácio de Loyola, né? Na época ainda não existia companhia, não existia nada. Vai falar um pouquinho sobre isso. Porque se conecta, mas ele nasceu de Loyola, sobre o qual nós já gravamos um episódio, né? Então, Ele pegou para acolher, né, desde que desse uma pausa para eles poderem descansar. Mas o Inácio ali, ele era muito persistente. É interessante que teve uma frase do Evangelho que Inácio usava o tempo inteiro para tentar convencer Francisco, né, a mudar de vida. Ele conseguiu convencer o Pedro Fabro a mudar de vida primeiro, depois foi ter atrás da conversão do Francisco, né. Ele sempre ficava pregando o tempo inteiro, sempre terminava com uma frase do Evangelho: do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua vida. exatamente. Isso é a frase que... É que eu, pelo menos, né, que eu conheci São Francisco, a história dele, por causa da infância missionária. Eu sei que sempre frisavam que Santo Inácio ia com todo respeito, ainda olhava assim, Mestre Francisco. Tinha toda uma reverência para cutucar ainda. Tinha tudo uma referência, até porque nesse tempo, né, o Francisco já era um professor, né, na universidade, enquanto o Inácio era um aluno ainda, né, somente, né? Então, por isso que ele tinha essa referência mestre, justamente porque o Francisco, ele era um professor. Não sei dizer, agora até me bateu curiosidade, não sei dizer se, pelo menos no que eu não vi uma referência, Francisco talvez chegou a dar aula para Se eu não me engano, ele chegou, né? mas acho que pode ter não. acontecido. Não Pro tenho Inácio eu não certeza. sei, mas aula já, né? Aula sim ele Pra chegou a dar. eu não sei, Deve ter sido o curioso, ponto né? é professor da universidade, né? Então, qualquer professor da universidade você trata com respeito, a gente sabe. O mínimo de respeito, né? Então, daí vai essa frase, né? Ele vai com essa frase do evangelho que ela falou ali, o Inácio vai para Francisco, até que então o coração de Francisco vai se quebrantando, vai se abrindo, né? E ele se entrega totalmente ao estilo de vida que Inácio vivia, né? De imensa pobreza, né? De uma entrega total ao evangelho, né? Então, aí começa uma mudança, assim, uma mudança radical na vida de Francisco Xavier, né? Ele deixa de ser somente mais um cristão a ser alguém que vive de uma forma profunda, fervorosa, né? De forma intensa o evangelho. E isso com ele nessa época, Francisco tinha 27 anos de idade. E daí, então, mas assim, sem se converte, daí talvez alguns estão nos ouvindo aqui, talvez de passar por situação parecida, né? Que às vezes começa a participar da igreja, e não é necessariamente todo mundo que fica feliz às vezes, né? A gente não entende. E com Francisco Xavier foi assim, ele tinha um amigo dele, que chamava Miguel Navarro, que não gostou nem um pouco disso. Antes até de quando, antes de Francisco Xavier se converter mesmo, abraçar totalmente, o Miguel Navarro até falou uma vez pra ele falou assim, tudo bem você conversar com o Inácio, agora só não vai deixar de lado a sua nobreza para viver as loucuras desse homem, sabe? Tipo, o Miguel fica muito irritado porque Francisco ele muda de vida. E daí esse Miguel ele fica tão irritado, ele não quer que Francisco viva essa radicalidade, que ele faz tudo o que for possível para tentar acabar com Francisco, com Inácio, né? Apela para a família de Xavier, ele leva para a Inquisição, apela para os luteranos,
anos, faz de tudo para tentar infernizar, assim, para tentar fazer com que Francisco Xavier desistisse de viver Verdade, era na época da Inquisição. uma vida. Agora que eu me toquei, era na época da Inquisição ainda, isso tudo. É a época da Inquisição. Era mais pesado, e realmente. Sim. E O Inácio tinha acabado de sair ileso de um tribunal que o apontou ele, né? Incriminou ele por bruxaria, né? Mas ele saiu inocentado. é isso. Né, É. nessa até a gente chega a comentar um pouco isso, né, também, então, das acusações que tiveram contra Inácio, Francisco também passou por isso, todos ali. E basicamente foi isso, assim, mas não adiantou. Tudo isso daí não mudou o Francisco continua ali, e daí eles se juntaram, né, num grupo, né, de 7 pessoas a princípio, né. Então, 7 pessoas, onde um deles, o Pedro Fabro, foi o primeiro a se tornar padre, né. E já era padre, foi o primeiro padre do que viria a ser a Companhia de Jesus. Eles professaram os votos na igreja de Nossa Senhora dos Mártires, né? Em Montmartre, que era em Paris. E é interessante que foi a Espanha que deu 2 grandes santos jesuítas, que foi Santo Inácio e São Francisco, mas a companhia nasceu ali na França, né? Claro que no começo eles só eram os amigos de Jesus, né? Só com o tempo ia ser consolidado esse nome, né? Companhia de Jesus. E o nome jesuítas parece que veio só posteriormente, né? Mesma coisa, um apelido, assim, como acontece depois disso. Bom, e ali eles deram início àquilo dali, né? Então, e de algumas pessoas ali, né? De maneira geral, todos eram homens muito cultos, né? Que era uma grande preocupação de Inácio de Loyola, isso, né? Até por isso que ele tinha ido estudar. E não era diferente, então. E daí ali, então, eles começaram as primeiras missões dele. Né? Só que assim, lembra daqueles primeiros encontros assim na igreja que tu tem com Jesus, que daí tu ganha aquele fervor, daí tu quer fazer de tudo um pouco mais. Às vezes a gente nem tem discernimento direito, né? No caso deles ali, tenho certeza que eles tinham discernimento, mas assim, era um fervor muito grande, porque a condição de vida era terrível. Lá era só se alimentava do que as pessoas doavam, então você mendigava. Você só viajava a pé, então eles viajavam quilômetros assim no vento, na chuva, no frio. Ficavam doentes, o pessoal até desmaiava no caminho. Era uma loucura, sabe? O Francisco Xavier, no começo, ele até fez uma penitência muito, muito dura, que fez com que ele quase viesse a falecer, né? Porque na época as penitências assim, que as pessoas se impunham, se colocavam, né, pra eles. Então o começo não foi fácil. Eles basicamente saíam com a batina, com um bastão, rosário, breviário e alguns livros, assim, que eles usavam nas pregações dele. E o Rosário tinha um motivo pra eles saírem com o Rosário à vista, né? O Rosário sempre tocava. E assim, e o Rosário era, curiosidade, o Rosário, eles levavam o Rosário bem pra mostrar que eles eram católicos mesmo, assim, pra mostrar pros protestantes que eles eram católicos, assim, ó. Estamos chegando aqui, ó, são católicos. Porque santo é debochado. Chega na Então, cara, assim. eles também. Vou jogar na cara. É. Se tu for ver, todo santo tem algum momento de deboche. Então, Todos e daí assim, e ali eles vão em direção pra Itália, né? Depois de dali eles vão direção pra Itália, que eles querem se encontrar com o Papa. Se encontrar com o Papa Paulo III, né? Que até abriu o concílio da época, né? O famoso concílio de Trento. Mas assim, se a gente for pegar as pinturas, assim, representando eles, é tudo muito bonito, mas a gente tá falando de um grupo de mendigos, praticamente, gente, porque era uma época muito complicada e eles se penitenciavam muito. Mas eles chegavam ali pro Papa que eles queriam muito sair e pregar para as terras que estavam tomadas por outros povos, outras culturas que viviam fora, né? Que não conheciam o evangelho, propriamente dito, eles queriam pregar para estes povos. Só que muitas vezes as cruzadas da época, também era época de cruzadas, né? Não permitia o avanço deles. E foi onde o Papa designou eles para outros locais, para eles fazerem outras missões, né? É isso, então o Papa ficou muito impressionado, mas não atende inteiramente o pedido deles, né? Então, eles obedientes, eles
Eles assumem aquilo dali, o Papa fala que qualquer bispo pode ordenar eles à vontade, pode ser ordenado em qualquer lugar, e assim vão, né? Então, logo depois disso, Francisco é ordenado sacerdote, né? Fica 40 dias em oração antes de fazer a primeira missa, né? Fazendo os exercícios espirituais de Santo Inácio, e daí depois ele vai para celebrar a primeira missa, né? E daí eles são, como o Rafa falou, eles são enviados pelo Papa para fazer missões em alguns lugares da Itália, né? Então, de 2 em 2, eles são mandados, né? Fica apenas Inácio fica em Roma, né? Para coordenar as coisas e os outros de 2 em 2 são enviados pela Itália. E aí começa a se chamar também Companhia de Jesus mesmo, depois desse momento. A primeira missão eles foram meio que divididos em duplas, né? E o mestre deles era o Santo Inácio. Então, a pessoa que o São Francisco tanto esnobava virou o grande mestre que ele tanto amava. Daí, São Francisco e mais um amigo dele foram enviados para Veneza, onde eles começaram a trabalhar num hospital. Então, assim, todo dia de manhã, né, São Francisco oferecia o sacrifício da Santa Missa, ia para a igreja de Santa Lúcia, né, ouvia as confissões das pessoas, visitava os presos, né, cuidava dos doentes. À tarde ele ensinava o catecismo para as crianças e à noite ele pregava para o povo, né? Então se recolhia e ficava rezando boa parte da noite. Era um homem assim de poucas palavras, mas ele tinha muita profundidade. Ele e o companheiro dele, qual ele foi enviado. E eles trabalhavam no apostolado direto, mesmo doentes, mesmo muito ruins, assim, mas se dedicavam àquilo de forma incansável, sabe? Exatamente. Então, iam dessa maneira. E depois dessas primeiras missões, então, depois vai começar a dar um salto, né? Vai começar, então, a gente vai para a parte onde fica o que Francisco Xavier é mais conhecido, né? Que é pelas missões deles na Índia. Mas que partiu de um pedido não deles, né? Na realidade. Não foi deles que partiu o pedido. Então, começa com o pedido do rei de Portugal, que queria evangelizar as Índias, né? Que eram colônias portuguesas. E o Papa Paulo III entrega a missão à ordem, né? A ordem da Companhia de Jesus. Você pensa, nossa, né? Claro, entregar a Companhia de Jesus. Talvez você pense pelo olhar de hoje. Na época, a Companhia de Jesus se limitava a 10 pessoas, quando foi entregue a missão de evangelizar as Índias. Sim, tipo... 10 pessoas evangelizam as Índias. Bom, Jesus mandou 12 pessoas evangelizar o mundo inteiro, então... pois é. 10 só para as Índias. É verdade. Verdade. Não podia ter mais que Jesus, tá certo? Eles pensam, São Xavier, né? Apóstolo das Índias, então ele foi enviado de cara para as Índias. Não. As coisas não são assim, sempre tão simples. As coisas não são simples. Que bom, porque daí elas são mais divertidas também. Nada contra, também nada a favor, né? Fosse direto, não. Mas primeiro, São Francisco queria muito ir para as Índias. Mas, né, como o homem santo que ele era humilde, ele se sentia indigno, né? Ele achava que ele não era merecedor dessa missão. E Inácio, né, como superior da ordem, primeiro escolhe outros 2 padres, né, para ir para as Índias. Só que não dá certo, eles não conseguem, dá muito problema, ficam doentes e tudo. E até o momento que fala, tá, eu vou enviar quem? Tem o Francisco, então vai o Francisco. É Francisco. Então, assim, Francisco Xavier acabou sendo escolhido para ir para a missão nas Índias, né? Pensa num cara feliz. Ele ficou muito feliz. E ele se preparou e ele então se despede de Inácio, se despede de Inácio e se despede do Papa. Pra nunca mais ver Inácio. Ele nunca mais viu Inácio da vida, né? Pois é. E Inácio, tipo, sentiu bastante isso, né? Muito. Assim, não ficou triste, porque, né, eles sabiam da importância da missão. Mas ficou triste pelas, tipo, aquela coisa do pai e do filho partir. É bem isso. É bem isso, até porque tem um momento que retrata bem isso, né, Rafa? Sim. O Francisco tava partindo, daí o Inácio falou assim, né? Que poxa, Francisco, nem pra levar uma roupa de lã pra poder proteger o peito do frio, né? Daí o Inácio tinha uma camisa de lã, né? Daí ele tirou, e obrigou praticamente o Francisco a colocar bem aquela coisa de pai, assim, tipo, leva um casaco.
Se cuida, menino. Então, se Exatamente. cuida. Ele é bem isso. Daí Francisco ele vai, né? E E ele nunca mais vai voltar pra Europa. ele nunca volta pra lá. A família queria ver ele, mas ele não quis ver a família. Talvez provavelmente porque eu imagino que porque para ele também era difícil se despedir da família. Eu acho que ele imaginou que talvez se ele visse a família não conseguiria partir, talvez, né? Exatamente. E daí ele toma a decisão de não ver a família, né? A mãe foi quem mais sofreu. Mas é interessante, assim, que Deus sempre mandava um sinal, né? Todo ano, numa determinada época bem específica, né? O crucifixo que a família tinha em casa, ele ele mostrava uma espécie de sinal, eu não me recordo agora, mas se eu não me engano, acho que era, não sei se era sangue ou era uma tinta que saía do crucifixo que dizia que Francisco Xavier estava vivo, né, e estava bem. E justamente, né, já fazendo um salto muito grande no dia que São Francisco faleceu, o sinal parou de surgir. Então sempre foi uma coisa muito difícil para a família, principalmente para a mãe. Mas a mãe sempre fazia tudo isso com um espírito de doação, de sacrifício, né, olhando para Jesus, que se entregou mais do que qualquer pessoa no mundo, né? E se unia ao sacrifício de Jesus, de Nossa Senhora, rezava muito. Então, foi uma luta muito grande, assim, e é um exemplo de mãe, sabe? E eu imagino que, assim, ele realmente, essa questão de não ver a família, tudo, porque pra época, a gente hoje, se vai fazer uma missão, assim, a gente meio que sabe quando a gente vai voltar. A gente sabe que vai ir e vai voltar. Tem tipo, sei lá, vai demorar 5 anos, mas eu vou voltar em 5 anos. Né? E ele sabia que provavelmente ele não ia voltar. Né? Então, tem isso muito da época, a maioria. Nesse período, o mundo era muito, muito mais perigoso. As pessoas morriam de qualquer coisa. Né? Então, é muito longe para ir evangelizar nessa época. Tá boa? Mas ele acaba partindo, né? Ele vai, ele chega, passa por Lisboa, encontra com o rei de Portugal, também tudo, que eles tinham carinho, porque o rei de Portugal foi o primeiro dos monarcas a acreditar na companhia, né? Então patrocinava eles bastante. E daí ele parte então para a Índia, né? Sem nada, né? Leva livros ali, crucifixo que leva sempre com ele, vai lá e... Tinha 36 anos na época, né? Tinha 36 anos na época. Então, ele parte, né, em 1541, aos 36 anos, ele vai para as Índias. Então, se despede dos amigos, tudo e vai. Então ele vai trabalhando as evangelizações dele. Então, já no navio, ele já chama bastante atenção, que ele evangelizava todo mundo, né? Então, as pessoas respeitavam tanto ele tinha um carinho tão grande, assim, viam já uma santidade que ele era chamado de Santo Padre. Todo mundo chamava ele assim, era o Santo Padre. E é um trabalho incansável. E é interessante, assim, que no navio e em todos os lugares que ele vai, né, sempre existe algum sinal de Deus, assim, que tá sempre ali com eles, né. Creio que isso vai ficar mais evidente, assim, mais pra frente na vida dele. Mas ele sempre foi um homem, assim, onde Deus mostrava a sua presença por meio dele, seja por meio de algum milagre, de algum sinal, né. Teve até uma vez que ele, pra converter um jogador de xadrez num navio, ele tinha que vencer aquele jogador de xadrez na partida, só que não sabia jogar xadrez e o jogador era profissional. Então foi só não são, e só não são, pela graça de Deus ele venceu o jogador e conquistou a alma dele. Tem essas coisas, ele tem muito dessas coisas, assim. Uma passagem bem bonita já também e também que mostra o zelo que ele tinha, é com uma viagem que ele está fazendo e uma criança morre, né? Uma criança acaba falecendo e ele descobre que aquela criança não tinha sido batizada, apesar de que era de uma família cristã, nunca tinha sido batizada. E ele fica muito mal e ele se culpa por aquilo. E daí alguém chega para ele e fala assim: mas Francisco, não se preocupa, o senhor não tem culpa, o senhor não sabia. Como que o senhor ia saber? O senhor não tem culpa, ninguém te contou. E daí ele fala assim: eu sou culpado de não saber. Ou seja, que ele se sentia culpado porque ele sentia que fazia parte da responsabilidade dele ter ido atrás, de querer se preocupar. Então, isso mostra muito o zelo que ele tinha. Né? E teve um outro caso assim que daí ele foi tentar converter uma alma, só que era uma alma assim que ele vivia pregando o evangelho para ele largar os vícios e a pessoa já não aguentava mais ouvir ele.
Então, de repente, um dia São Francisco silenciou. Silenciou no sentido de não falou com ele por um bom tempo, um tempo muito longo. E aquilo foi muito pior para aquela pessoa, né? A sensação dele, né? A experiência dele com aquele silêncio foi muito pior do que a experiência de ficar ouvindo a pregação direto. Então, por meio daquele silêncio, daí aquela pessoa procurou São Francisco, onde ali aquela alma deu ponto de partida, né? No processo de mudança de vida, no processo de conversão. Eu acho interessante esse caso, sim, porque muitas vezes a gente quer tentar mostrar, tentar ajudar a pessoa, né, na experiência com Deus quando fazendo e falando muita coisa, quando muitas vezes é nosso silêncio que é o que Deus precisa, né, pra agir. Exatamente. Então, é bem isso, assim. Então ali ele vai, né? Então ele parte para as Índias e ele começa a evangelizar, né? Então, vai passando pelos territórios das Índias, né? Então, o primeiro território que ele fica 6 meses e ele... Na verdade, eles souberam fazer uma parada ainda antes, assim, em Moçambique, ainda antes de chegar nas Índias. Ele fica 6 meses e transforma a cidade, né? Ao ponto que ele não conseguia dar conta de atender a confissão das pessoas depois. Né? Então, Aí que ele começou muita a. gente queria se confessar e simplesmente... Aí que ele começou a tática de evangelizar as crianças primeiro, né? Isso ele começa a fazer, né? Isso ele começa a fazer, né? Então ele segue sempre os grandes. Então ele evangelizava e quando ele gostava de enviar as crianças, então para os outros territórios para com mensagem, né? Ele ensinava o catecismo, tudo, né? Entregava terça para as crianças e mandava as crianças evangelizar O que é uma coisa em muito outras interessante, aldeias porque, próximas. sincera, quem lida com criança sabe que quando a criança fica empolgada com alguma coisa, a criança gosta, a criança se apaixona por algo. A criança não vai parar de falar isso. E daí você incentiva a criança a falar isso. Sabe? Então, tipo, isso é muito bom. É um negócio muito, muito bom mesmo. Daí assim, ele vai viver uma vida de muito sacrifício, né? Então, continua até de sacrifícios nessa época. Então, ele basicamente ele dormia no máximo 3 horas por dia no chão. Era essa vida de Francisco Xavier, assim, algo bem, Dos bem companheiros doloroso. que estavam com ele, né? Dos Ele companheiros, tinha uns em dois todos amigos eles. juntos Até ali. muito porque também, assim, Francisco tinha uma coisa assim que ele não aceitava que ele pudesse ter mais do que qualquer outra pessoa em volta. Então, às vezes ele até aceitava, porque os nobres portugueses gostavam muito de dar coisas para ele, né? Então, ele não recusava, mas ele aceitava, ele não recusava os presentes. Isso eu acho que era bem perspicaz a partir dele. Ele aceitava os presentes, mas ele aceitava para depois partilhar com os pobres. Exatamente. Né? Então, davam várias coisas para ele, ele sempre aceitava, né? Então, por exemplo, muitas vezes, quando ele fazia as viagens de navio, sempre oferecia uma cabine para ele. Ele aceitava a cabine para ele botar os doentes dentro da cabine e tudo. Ele em si não dormia na cabine. Ele aceitava, mas daí para botar outras pessoas que precisavam mais para dormir no local mais confortável. Mas o que eu acho mais legal da vida de São Francisco, né, até essa altura que a gente estava acompanhando, é que mais importante do que todos os sinais, até milagres que ele já realizava na época, né, era o amor dele. Então, todo o sacrifício, todo o cansaço dele era porque ele amava aquele povo. E de alguém que queria construir uma carreira, uma profissão, os estudos. Ele que queria realmente a glória da universidade, né? Exatamente essas palavras, a glória da universidade. Meu, ele largou tudo para cuidar dos mais pobres, dos mais simples, e se dedicar à administração do sacramento, né? Da missa, da confissão, de visitar as pessoas, de aconselhar, de ouvir, de rezar por elas, sacrificar por elas. Então, meu, a virada radical assim que deu na vida dele, meu, eu não tenho dúvida nenhuma assim que o coração dele era repleto de alegria, repleto de felicidade por tudo aquilo. E muita preocupação pela vida das pessoas, né? Tem uma carta que ele escreveu, que ele coloca assim, ele escreve assim, que morte poderá ser mais horrorosa do que a vida que se acha separada de Jesus Cristo. Então, tipo, se fosse dar uma dimensão, assim, pra ele, o como era importante, o quanto ele não conseguia se cegar, se ele estava diante de uma pessoa que não conhecia Jesus, né? Que não vivia de verdade a fé, ele não conseguia descansar enquanto ele não conseguisse conquistar aquela pessoa para Jesus. Então, esse era
a felicidade dele. Então ele não havia coisa pior do que uma pessoa viver longe de Jesus. O que tu gostou mais até agora, Bruno, da vida de São Francisco? O empenho dele realmente de converter as pessoas não era tipo simplesmente converter, sei lá, no grito, a porrada, como muitas vezes a gente vê hoje em dia, ou até mesmo na época o pessoal, tipo, na agressividade. Ele realmente ia ao encontro das pessoas, na realidade delas. Né? Então, tipo, era o cuidado doente, era assim que ele ia conseguir atingir a pessoa e transmitir a fé. Para depois batizar, porque o batismo para ele era um negócio muito. Ele fez a E as pessoas tinham que maratona fazer um de retiro batizado, né? antes de. Sim, sim. Tem É o até que mais um caso. batizou, né? É o que mais batizou. Não tenho certeza, mas esse aqui tem uma. Tinha localidades que às vezes ele batizava tanta gente que ele no final do dia ele não conseguia levantar os braços, porque tinha que ficar. Ele não conseguia levantar os braços de tão cansado de tanto batizado que ele fazia num dia. Porque às vezes comunidades inteiras se convertiam no mesmo dia, sabe? E daí ele ia batizar todas as pessoas, assim. E ele conseguiu converter muita gente por causa do exemplo de vida dele. Eu acho interessante que muita gente quer converter, né? Que nem já comentei agora há pouco. Muita gente quer converter, assim, falando um monte, fazendo um monte de coisa, mas a gente tem que viver mesmo, assim, sabe? Dar o exemplo de ser um cristão de verdade, que as pessoas vão. É quase que inevitável, né? As pessoas vão querer se tornar cristãs porque elas vão ver verdadeiramente Deus, né? Vivendo Deus em você, elas vão encontrar tudo aquilo que elas buscaram a vida inteira. E aí, realmente, nesse empenho, assim, tem uma coisa, assim, um daqueles episódios bem extraordinários da vida de Francisco, que daí ele sabe de um reino onde não estão aceitando a entrada de ninguém, nenhum estrangeiro, e ele decide que iria lá evangelizar. Daí ele se despede da população que ele estava no momento, e todo mundo se despede dele, assim, num clima fúnebre, assim, pensando, tipo, pronto, acabou a vida do Francisco Xavier, agora ele vai morrer, porque pra sair onde iam, esse reino onde ia, matavam todos. E Francisco Xavier vai lá e não acontece nada disso. E ele começa a evangelizar e não tinha nenhum contato com a língua, não conhecia a língua do povo e começa a pregar na língua deles, assim. Então ele se manifesta sendo esse dom extraordinário, né, em que ele pregava na língua dele e as pessoas entendiam, então, na sua língua materna, né? Uma coisa que vai se repetir em alguns outros momentos na vida de Francisco Xavier. Né? E nesse período, então, aí já se passaram mais ou menos assim, esses episódios que a gente contou aqui. A gente está detalhando assim os locais, tudo. Até porque muitos deles são locais que já mudaram de nome, já não tem mais o nome atual, né? Então é uma coisa até meio complicada, assim. Você acha os nomes da época, mas hoje muitos nomes que já não tem mais o nome atual. Mas ele tem um primeiro momento, uma série aquele de 4 anos ali que ele passa essas primeiras missões que a gente comentou. Mas ele continua, né, evangelizando em vários povoados. Ele passava sempre alguns meses assim, basicamente convertia todo mundo e deixava os padres lá e seguia para outro local. Conquistava e seguia. Existia, né? Conquistava e seguia. Quê? Mas tinha muita gente assim que era resistente, assim, era duro de coração. E não, mas assim, era gente que não que não demonstrava assim uma sinceridade mediante tudo aquilo assim e fechava o coração. Às vezes muita gente vê a vida dos santos que conseguem converter muitas pessoas, meu Deus, parece que converte todo mundo, mas não é todo mundo, sempre tem gente assim que realmente assim, realmente endurece o coração, sabe? É a escolha das pessoas, né? E aí tem até um local que eu me lembro que ele meio que dá um aviso, assim, que as pessoas estavam empolgadas enquanto ele estava ali, mas ele meio que dá um aviso que eles não estavam levando a sério, né? E ele fala que não vai ficar ali sempre. E basicamente ele sai, depois que ele sai, tipo, tudo desanda, assim. Então, pessoas abandonam tudo depois que ele sai do local, assim, quando ele estava perto, né? Mas ele buscava, assim, e ele era muito criativo, assim, ele se deixava guiar por Deus, assim, então ele evangelizava de várias formas diferentes. Hoje a evangelização que ele faz que é bem interessante, que ele chega numa cidade e ele simplesmente pega um sino, começa a bater o sino da depois da cidade e começa e repetindo assim bem alto: rogai a Deus pelas pobres almas que estão em pecado mortal. E se deixa fazendo isso. E isso simplesmente muitas pessoas começaram, tipo, se convertiam só de ouvir isso daí, sabe? Mas é por causa da profundidade que ele vivia, né? Então, é um gesto tão simples assim, mas por causa da profundidade. Então, eu acho interessante ressaltar isso porque
quando a gente pode pensar assim, a gente evangelizar, a gente acha que às vezes tem que ser tudo extraordinário. E não. O que é mais importante é a profundidade. Exatamente, né? Não existem obras grandes ou pequenas, existe aquilo que é feito com muito amor, né? Com pouco amor. Quanto mais amor. Um episódio dele que eu acho... Episódios, assim, extraordinários, né? É o do caranguejo, que ele perdeu o crucifixo dele. Ele ia dar... Ah, sim, a gente ia comentar isso daí já. Mas Porque pode daí, falar, Bruna. Fala tu e a gente complementa. sabe, tipo, meu noivo que que entra na catedral de Joinville, sabe, fica indignado que tem caranguejo pintado e não sabe que é por causa desse fato que tem caranguejo. Porque a cena que tá pintada é isso, o caranguejo trazendo a cruz para São Francisco. E o pessoal lá no mangue de Joinville. Daí o ouvinte agora deve estar pensando assim, como assim o caranguejo trazendo um crucifixo pra... Ah, não, eu não me acreditei nessa história quando eu vi pela primeira vez. Conta aí, Rafa. Ah, não, eu lembro que ele tava numa viagem, né? E daí ele tinha um crucifixo que ele ganhou do próprio Inácio. E nessa... O Rafa está agora aqui gravando segurando um crucifixo. É verdade, é igual, verdade. Estilo Francisco Xavier, assim. Quando eu vim gravar aqui com o José, simplesmente o crucifixo do meu quarto caiu de lado. Eu pensei, vou levar isso aqui junto. Daí eu lembrei, puxa, São Francisco fazia isso. O dele caiu, o dele não vinha o caranguejo trazendo, né? Então, cita aí qual que se você quiser ouvir o brincadeira aqui, cita aí qual que seria o animal que traria pra você o crucifixo. O animal que de Joinville. Bem podia ser um caranguejo, né? Tem bastante caranguejo aqui por perto, né? Dos mangue aí. Hoje está na praia e vem um crucifixo pra você. Se não se converter com essa... A pessoa não se converte com isso, imagina. Mas tá, no meu caso, ele traria um crucifixo e um copo de café, né? Uma xícara de café. Mas enfim. Ele tava numa viagem lá com o crucifixo que ele ganhou de Santo Inácio e aquilo acabou caindo no mar, né? Acho que tava tendo uma tempestade, acho que ele queria dar uma bênção, né? E ele perde. Então ele estava lá de boa, né? Numa praia lá, fazendo o postulado dele. Então de repente aparece um caranguejo com um crucifixo na mão. O caranguejo se aproxima de São Francisco, meio que estende, né, a garra dele com o crucifixo. Ele vê que era o crucifixo que ele ganhou e ele pega de volta. Simples assim. É o crucifixo que a gente vê na imagem, né? Só que da imagem do Xavier, ele tá segurando o crucifixo. E é por isso que o caranguejo é associado a São Francisco Xavier. E por isso que tem caranguejo na Catedral de São Francisco, da Catedral de Joinville, que é de São Francisco Xavier. Não, detalhe. Ok, Pedro? Explicado, Pedro? Fica revoltado, e para outros que talvez não entenderam até hoje, porque tinham... Ele talvez tem algumas cabeças explodindo nesse momento, né? Porque se tocaram por que tem caranguejo na catedral. Não, o detalhe é que isso não aconteceu só uma vez, isso aconteceu 2 vezes. Eu não me acreditei. Quando apareceu a segunda vez, não me acredito nisso. E assim, se vocês procuram... Assim, e não era um caranguejo qualquer. Era um caranguejo que tinha uma marca de uma cruz na carapaça dele. E se eu não me engano... E assim, de fato existe uma espécie muito rara, mas existe, de um caranguejo que ele tem uma marca de uma cruz na carapaça. E se eu não me engano, existe um outro assim que tem um símbolo que é muito parecido com o IHS, né, que é um símbolo de Jesus, que representa Jesus. E são caranguejos muito raros, mas eles realmente existem. Se vocês forem lá procurar no Google Imagens, né? Rara, mas realmente existe. Tá procurando o caranguejo com IHS. Que o da cruz eu já vi, mas do IHS nunca vi. Mas tá. O da cruz é bem nítido. O IHS eu fico pensando se talvez não é um pouquinho de ver coisa no não ver, né? É verdade. Né? Tipo, quem vê. Nossa Senhora apareceu na janela. Usa é mais fácil. Estilo Nossa Senhora apareceu na janela. Verdade. Jesus da Torrada. Jesus da Torrada eu nunca vi. Nunca viu? Jesus da Torrada. Eu não vou tirar sarro agora. É uma pausa no programa agora. Assim, gente, eu sei que Deus pode se manifestar de todas as maneiras. Mas a gente não precisa forçar a barra também, né? Vai dar porrada, né? Jesus na torrada na verdade, é um fenômeno mundial, assim. Muitas pessoas dizem que viram Jesus na torrada. Mas, né, então... Se eu dizer pra ele que Jesus não pode aparecer na torrada, né?
Eu acho um pouquinho forçado. Eu acho que tem formas mais naturais de a gente encontrar Jesus, tipo, lendo a palavra de Deus. Tem, eu acho, né? Ah, Tipo, na mas, Eucaristia. mas eu decido em como Deus resolve se manifestar? Não decido. Deus se manifesta como ele quiser. Mas eu acho que tem umas formas mais tranquilas, assim, a gente não precisa procurar Jesus na torrada. Né? Mas Não, tá. lembrei da senhora que tirou uma selfie do lado do quadro de Jesus, daí o reflexo ficou com. O reflexo foi a tela do celular na mão de Jesus e ela. Nossa, até Jesus segurou meu retrato. Ah, meu Deus. Então, fazendo essa pequena pausa do programa aqui pra gente comentar sobre aparições estranhas. Faz um podcast só sobre isso daí. Pode fazer um programa um dia. Bom, e daí então, em 1447 tem um episódio bem interessante de Francisco, porque ele está numa cidade que é atacada por muçulmanos, toda a frota da cidade é destruída. A cidade já não tinha condições de enfrentar, né, os muçulmanos, e Francisco Xavier ele anima o povo, intercede a Deus, e deles, tipo, o inimigo tinha uns 20 navios, e eles, tipo, consertam 2 navios, 2 só, e ainda vão, tipo, mil, né, fazem umas gambiarra no navio, nem vai tudo aquilo no navio, mas eles vão pra batalha e eles conseguem derrotar os 20 navios dos muçulmanos, né? Então, e ele vai, assim, realmente para proteger a cidade, né, porque a cidade corre o risco de ser invadida. Então, e ele vai, né, ele vai trabalhando ali, né, sobre a... trabalhando nas Índias ali, que eu já estava chegando de 6, 7, 8 anos ali, basicamente, trabalhando nas Índias. E daí começa a surgir um desejo de ele ir para uma outra terra um pouquinho mais longe, né? Ir pra terra do Japão. Ele sente o desejo de ir pra lá, então, por volta de seus 40 anos, mais ou menos, né? Ele parte em direção ao Japão. É interessante que no meio da Em viagem. 1549, né? Ele parte para o Japão. Isso. É interessante que ele teve a ajuda de Dom Pedro da Silva Gama, que é um neto do Vasco da Gama. Que é um. Nossa! Sério? Bruno explodindo a cabeça. Nós tudo aqui explodindo a cabeça agora. Mind blow, né? Método mais. Que ajudou ele nessa viagem. E como que foi a evangelização dele no Japão, assim, desafios assim, que ele fez? Primeiro assim que uma coisa que ele fazia em qualquer lugar era a questão da enculturação, né? Tipo, todo lugar, a primeira coisa que ele fazia era tentar conhecer o local, os hábitos, né? A cultura. E ele tentava entrar dentro da cultura local, né? Então, ele usava as roupas da cultura local, vestia os costumes, né? Desde que nada ferisse a fé cristã dele. E lá ele conhecia, se envolvia com as pessoas, e daí, dentro das oportunidades que ele encontrava, ele pregava o evangelho. Que no Japão foi muito complicado, porque lá existiam as religiões orientais, né? Com os sacerdotes dessas religiões, e em qualquer lugar que ele fosse falar sobre a religião ocidental dele, ele era esnobado, ele queriam bater nele, jogavam pedras, até as crianças se jogavam pedras nele, sabe? Então foi uma coisa muito difícil. Ele viu que ele precisava pedir uma autorização de um determinado rei de uma província, e basicamente depois de converter o rei, ele teve autorização para pregar o evangelho. Mas ainda tinha uma outra dificuldade que mesmo quando ele... Acho que no Japão, né? Mas por isso que mesmo quando ele conseguia convencer, as pessoas ainda faziam muitas confusões, né? Porque não conseguiam entender muito o conceito de Deus, realmente, de um Deus, Verdade. né? Para eles era mais um Deus somente, né? Que ele estava anunciando. Sim. Mas ele não desiste, ele continua, né? Era muito complicado, porque os japoneses eles concebiam que a natureza era só aquilo que existe, só aquilo que a gente consegue ver. Então, mesmo essas divindades que eles tinham também trabalhavam meio que no mundo que nós vivemos, podemos assim falar, né? Então, conceber um único Deus e que vai além do que é sobrenatural é muito difícil. Que Bruna? Até hoje, no Japão, no Oriente, tem muito isso. Eles têm as filosofias, é muito ligado com a natureza, e tem as divindades, mas não é nada assim como nós conseguimos compreender também. Sabe? A gente não compreende o pensamento deles, e eles não compreendem o nosso. É realmente outro mundo, quase. É
Ele até formulou um primeiro nome, né, para tentar traduzir a palavra divindade, e esse nome foi acolhido, foi aceito com o tempo. Mas depois ele teve que mudar essa palavra para um nome ainda mais específico para representar um Deus único, sobrenatural e transcendental. E foi aí que os japoneses ficaram com o pé atrás. Não, isso aqui é uma coisa diferente. Isso aqui a gente não quer, não. Então foi uma coisa bem complicada. Mas com o tempo e final com a ajuda de um cristão japonês que ele tinha convertido lá nas Índias, que era o amigo Paulo, se eu não me engano. Paulo de Santa Fé, né? Paulo de Santa Fé, isso. Ele foi abrindo as brechas, foi abrindo caminho, principalmente por causa que Deus intervinha muito, né? Então, assim, por exemplo, um pai que tinha uma filha que tinha uma doença que causava inflamação no corpo inteiro, pedia ajuda dos sacerdotes da religião local e ele não conseguia nenhum avanço, sabe? Mas depois, assim, de alguns amigos insistirem, ele decidiu ir atrás do sacerdote daquela religião estrangeira, que era São Francisco, e com a ajuda das orações de São Francisco a filha se curava. Então tem muitos relatos nesse sentido, né? Relatos de ressurreição de pessoas que tinham falecido, relatos de cura milagrosas. Teve até um caso assim que a pessoa falou: não, eu queria encontrar esse Francisco aí, né? Que eu quero pedir a cura dessa doença terrível que meu parente está sofrendo. Só que a pessoa não foi atrás, ela pediu para outras pessoas falarem com Francisco. Essas pessoas foram lá, falaram desse caso para Francisco, né? E São Francisco só falou assim: olha, eu vou rezar pela pessoa, né? E ela confia que já deu tudo certo. As pessoas voltaram, né? Os mensageiros voltaram, avisaram a pessoa que estava com aquele problema e só pelo recado, pelas orações de Francisco, a pessoa já tinha alcançado a cura que ela precisava, sabe? Então, mesmo dessa forma, assim, à distância, sem contato direto, Francisco demonstrava ser um sinal da presença de Deus naquele lugar. E isso é incrível. Muitas vezes quando ele convertia, conforme as pessoas se convertendo, ele ia tendo pessoas que o ajudavam, né? Ele sempre entregava alguma coisa para a pessoa que ele mandava para evangelizar, né? Eles entregavam um texto, alguma coisa, e às vezes as pessoas ficavam realizando curas imensas através desses objetos que Francisco entregava para elas, né? Então tinha isso também. Então no Japão basicamente ele passa 2 anos, né? Acho que muito pouco assim, então dificuldades, ao mesmo tempo ele converte muitas pessoas, né? Principalmente, como o Rafa falou, depois que ele convence o rei, né? Que o rei se converte primeiro, então e daí ele começa a convencer. O rei, não lembro se ele chegou a converter ou se só ele teve uma convencer. abertura muito grande, né? Ou pelo menos convencer o rei a permitir, né? A pregação, isso. Mas de qualquer maneira, né, depois desse contato com o rei, daí ele tem mais sucesso, ele basicamente fica 2 anos lá, então retorna para as Índias, né? Para ficar mais um último período nas Índias, né? Mais cerca de 1 ano nas Índias, e onde daí ele se prepara para o que era o grande sonho dele, mas que ele acabou não conseguindo realizar, que era poder evangelizar na China. Exato. Aqui a gente já tá falando de um São Francisco que tem 45 anos, tá, gente? Mas parece uma pessoa com idade avançada, com cabelos brancos. Por quê? Porque a dedicação do sacrifício diário é muito grande. Ele realmente se gastou pelo Evangelho, se gastou por Cristo. Exatamente. Uma pessoa magra que muitos poderiam dizer que foi desfigurada no sentido assim de que a aparência mudou muito. Então, uma pessoa que era irreconhecível perto do Francisco que saiu lá da faculdade de Paris. Sabe? Mas ao mesmo tempo ele era um homem muito profundo, assim, a gente falou, né, questão da oração, e agora eu me lembrei de um detalhe que ele sempre ia rezar à noite, né, ficar em adoração, ele fica 2 horas de adoração, e daí ele deixava expressamente que algum seminarista fosse chamar ele, porque senão ele passava da hora, assim, ele ficava horas e horas, assim, então se alguém não fosse chamar ele, assim, ele deixava expresso que depois de 2 horas para chamar ele, porque ele tinha outros compromissos, porque se deixasse ele ficava diante de Jesus ali e não saía. Então, porque ele tinha, assim, esse amor profundo, assim, Jesus, uma profunda intimidade. Então aqui a gente vê um Francisco exteriormente sempre vestido, mas interiormente mais profundo do que nunca, assim, profundamente unido a Cristo, assim, realmente. E daí ele, né,
último período na Índia, ele começa a preparar tudo para poder ir para a China. Um detalhe que eu acho interessante é que Deus, sempre que tinha uma pessoa de má índole perto dele, Deus sempre mandava um recado para ele tomar cuidado. Só que depois que ele voltou do Japão para a Índia, né, ele encontrou lá na cidade local um período político onde eles precisavam de um chefe, de um governante local, e um homem chamado Dom Álvaro, né, pediu a recomendação de São Francisco, né, pro povoado, assim, para ele se tornar um governante. Pediu o apoio dele. Só que o Dom Álvaro é uma pessoa que tinha má índole e São Francisco não sabia e Deus não avisou ele. Então, inocentemente, São Francisco recomendou Dom Álvaro como governador e depois ele partiu em direção à China. E Dom Álvaro começou o governo dele assim de uma maneira muito desonesta. E isso vai refletir mais tarde, após a morte de São Francisco. Como a gente adiantou, ele não conseguiu chegar na China. Então, no meio do caminho, né, dessa viagem para a China, que ele acaba falecendo, né? Mas ele acaba tendo alguns problemas, né? Porque não foi saber falar melhor, mas eu lembro que ele acaba tendo um problema com os documentos, né? Que provavam que ele era padre e tudo, né? Acho que ele acaba perdendo, né? Essa parte eu não me recordo, mas... Que se eu não me engano, ele acaba. Ele havia alguns documentos, né? Que provavam que ele era padre, porque ele começa a viagem por lá, ele para em Singapura. Mas daí um pouco por causa da perseguição desse governador, né? Do Álvaro, que acaba meio que Sim. perseguindo ele, né? Tendo uma perseguição a ele. Ele tá preso, assim, numa ilha lá, ele não consegue nem voltar e nem pra China. Porque ele havia alguns documentos, né, que provavam, né, que ele era padre e tudo, mas não mas tudo que fazem contra ele não era só uma questão de zelo, foi uma da perseguição, porque ele se aproveita desse momento em que ele acaba perdendo os documentos para tentar isolar ele, né, por influência desse governador, e acaba sendo um período de muito sofrimento, porque ele acaba sendo proibido de fazer muitas coisas, muitas funções, porque daí as pessoas não queriam acreditar, né, então não deixavam ele partir daquele local, não podia nem voltar para a Índia, nem seguir caminho para a China, mas daí pela graça de Deus ele consegue, né, contornar isso, né, mas nesse momento ele já vai adoecendo, né, adoecendo cada vez mais, né. Agora a gente já tá em 1552. Francisco, eu acho que não chegou nem aos 50 anos. 46, né, nasceu em 1906, né, acho que foi. Isso, por aí. E ele tá doente, ele chega a um ponto assim de até alucinar algumas vezes. Mas ele só pensa na China, ele só quer saber da China, da China, da China, da China. E ele não consegue nem avançar e nem consegue voltar por causa dessa questão documental. Ele tem alguns amigos perto dele e ele fica ali numa cabana, naquela ilha, preso, tentando descansar. Um homem pobre, sofrendo, não está nem numa terra assim evangelizada, né, pelo cristianismo. Ele parece que ele não consegue nem receber os sacramentos no final da vida dele. Tentam ajudar ele, só que ele não consegue melhorar, ele chega a delirar, chega a ter algumas convulsões também. Então, é um período assim, de muito sofrimento. E no 2 de dezembro daquele ano de 1552, São Francisco pega o crucifixo que sempre carregou, aquele que ganhou de Santo Inácio, beija ele, olha para o crucifixo assim, com uma expressão de muito amor, de muita felicidade. Ele chora assim, confiando, esperando o paraíso. E a última coisa que ele diz é: minha esperança está em Deus, não serei confundido na eternidade. E o glorioso São Francisco Xavier entrega sua alma, falece às 2 da manhã daquele 2 de dezembro. O corpo está estirado sobre a terra daquela cabana, mas a alma já está gloriosa no céu. Então é isso. Ele parte, né? Depois, então, futuramente, né? Normalmente ele é basicamente enterrado praticamente com um indigente, mas depois eles vão atrás, o corpo dele, todas umas pessoas depois ele é reconhecido a santidade dele, e daria para quase fazer um podcast só com as loucuras que acontece depois. Ele gera uma briga em torno do corpo dele, e leva de um lado, leva pro outro. O Dom Álvaro, que
tinha a obrigação de enterrar ele com todas as honras, jogou ele numa vala comum, jogaram na areia em cima, já era, sabe? Os amigos, depois de muito tempo, recuperaram o corpo, estava intacto. O corpo mesmo, já, por meio, né, do corpo, Deus fez muitos milagres, salvou aquelas pessoas. E o corpo de São Francisco Xavier está até hoje lá nas Índias, né, onde é venerado pelas pessoas. Então o povo local muito humilde visita ele, venera o corpo dele, pede a sua intercessão e busca as graças de Deus por meio do grande São Francisco Xavier, grande servo de Deus. Então, é isso. Então, essa é basicamente a vida de São Francisco Xavier, padroeiro das missões, padroeiro do Oriente, padroeiro da Diocese de Joinville. Um Então, grande exemplo de perseverança, tudo, de você não desistir e de levar Deus aos outros. Realmente, assim, pra mim, né, que vivi a vida inteira em Joinville, olhava assim, tipo, São Francisco Xavier, mais um santo que tá aí, beleza? É isso, é nós, estamos juntos, né? Mas depois que eu conheci a vida dele, assim, fui tocado muito profundamente. Um grande exemplo, assim, de alguém que um dia buscou a glória terrena e abriu mão de tudo para poder viver a glória que Deus queria partilhar, que era ajudando o povo de Deus a encontrar esse Deus, né? O amor desse Deus. Porque o amor é o que moveu tudo, sabe? Do início ao fim. e é isso. Então, acho que com isso a gente vai encerrando aqui o podcast. Mais uma coisa a comentar, Bruna, sobre São Francisco Xavier? Eu queria comentar só que eu tive a experiência de conhecer São Francisco Xavier por causa da infância e adolescência missionária. E eu lembro que as crianças adoravam quando a gente ia contar as histórias sobre ele, porque se for narrar o que ele viveu, as grandes aventuras de São Francisco, eu lembro que os olhinhos das crianças chegavam a brilhar, assim. Então, tenho um carinho muito grande por ele e uma certa frustração quando as pessoas falam que São Francisco e só pensa em São Francisco de Assis. Amo São Francisco de Assis. Eu só fico meio chateada, é só um desabafo. Mas então é isso. Como a Ana falou, ele tem muitas histórias, tem muitos detalhes, muitas histórias que a gente poderia contar aqui, se você tiver. Só que daí o programa aqui ia ficar interminável, né? Então, aqui é uma visão mais geral, falar assim, falamos de alguns episódios, são um pouco os valores, né? Então, acho que o já pode lembrar sempre, né? Um homem de profundidade, que amava a Deus acima de tudo, um profundo amor pelas pessoas e um profundo desejo de se realizar a todos. Então, esse é São Francisco Xavier. E é isso. Agora vamos então para as nossas dicas culturais. Então, Rafa, então vamos começar pelo nosso convidado. Rafa, a gente sempre termina o podcast com uma dica cultural. Você pode dar uma dica aí de algum livro, filme, série? Como dica cultural, se vocês procurarem, vocês vão encontrar muitas histórias em quadrinhos, muitas HQs que contam a vida dos santos, né? Existe a de São Francisco Xavier, por exemplo. Existem de muitos outros santos. Né? Vocês encontram para baixar e alguns até para comprar, né? Então, deixo como recomendação, se você quer conhecer a vida dos santos de forma mais ilustrada, de forma mais leve, né? Ou então, se você quer usar isso para evangelizar alguém, você encontra muitas HQs sobre a vida deles. E fica aí como uma dica. Nunca li nenhuma, depois a gente pode tentar colocar. Se tu tiver o nome certinho, alguma coisa, não tem? E o nome específico eu não conheço. Só pra baixar, tô sabendo que tem pra baixar? Vocês conseguem encontrar facilmente para baixar na internet. Tem muitos sites que disponibilizam, né, por causa que os direitos autorais já não estão em voga. E alguns ainda... Existem pessoas que detêm os direitos autorais, e você consegue comprar. Se tu tiver o link, talvez se achar, a gente pode até colocar, depois a gente disponibiliza o link daí. Então a gente vai tentar colocar o link aí pra vocês aí também, pra ajudar pelo menos da história de São Francisco Xavier, ali pode procurar na descrição do post, né, na descrição do episódio, ou lá no post no Instagram. Bruna, qual a sua dica? A minha dica é o álbum de música, o álbum Nosso, do cantor Bruno Camurati, e que é um álbum de 2019 e que, sei lá, desse ano eu tenho escutado muito, então a minha dica é ouçam este álbum
e vejam de uma forma diferente como que a música católica pode atingir a cultura. Isso aí. Eu pesquisei aqui, São Francisco Xavier HQ, apareceu o professor Charles Xavier. Isso que é a questão, esse que é o problema. Não, sempre quando vai aparecer vai aparecer o professor X, vai aparecer o Chico Xavier, é sempre um rolo. Eu acredito que eu consigo um link com muitas histórias em quadrinhos dos santos. Eu só tenho que procurar lá depois. Tá, se tu procurar, então... Mas eu acredito que eu consigo, depois porque eu a gente coloca. salvei há muito tempo atrás. Então, consegui achar pra nós. Então, como dica, eu primeiro vou do básico, porque eu vou indicar primeiramente a biografia de São Francisco Xavier. Basicamente foi a base para fazer esse programa, que é escrita por J.N.S. Tautonac. É uma biografia de São Francisco Xavier, que é publicada lá pelo Centro Dom Bosco. É muito bom, você pode procurar aí pra comprar. Tem de Santo Inácio, a gente já indicou lá no episódio, a gente indicou esse livro também. Então, basicamente, essa vai ser a minha dica, a biografia de São Francisco Xavier. Não, mas na verdade eu vou indicar um livro aqui também. Hoje tem um livro que eu terminei de ler no dia aqui da gravação, que se chama O Pobre de Nazaré, que é do Inácio Larrañaga. Um livro bem interessante, assim. Basicamente, ele faz um romance assim, em torno da vida de Jesus. Então, ele reimagina um pouco algumas cenas, assim, dá uma profundidade maior em alguns momentos. E é muito interessante, ele ajuda muito a refletir sobre quem foi Jesus, sobre o que Jesus, talvez, de pensar talvez o que passava na cabeça de Jesus, né? Enquanto ele estava em missão, enquanto ele pensava em tudo aquilo que o Pai estava planejando para ele, assim, é muito interessante, assim, tem boas passagens belíssimas. Então fica a dica. Bruna, considerações finais? Me sigam no Instagram, @café.católico, e mandem e-mail pra gente no catolicocafé@gmail.com. E fiquem de olho para enquete para próximos temas. Isso aí. E podem sugerir também temas, se vocês quiserem. Pode também ser lá pelo direct lá no Instagram, também pode entrar em contato com a gente. E é isso. Então, lembrando, ajude a divulgar esse programa. É a melhor forma que você pode ajudar divulgando para outras pessoas. Lembrando que esse programa pode ser ouvido no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, tem um monte de serviços aí, ou pelo link lá da bio do bio do Instagram. Então, quando você for indicar para a pessoa, coisa já manda, já pergunta se a pessoa usa alguma desse serviço, já manda lá, você escuta Spotify, já manda lá direto, já compartilha. Se ela não usa nada dessas coisas, tu manda lá o link do Anchor, que tem lá no bio do Instagram, ajuda a gente a divulgar, para que esse programa possa atingir cada vez mais pessoas. Então, Rafa, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu agradeço, foi uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é isso, então chegamos ao fim. Um grande abraço a todos e que São Francisco Xavier possa interceder por todos nós. Até mais.